Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Jon Jones, Stipe Miocic, Francis Ngannou, Fabrício Werdum, sobre um monte de coisa, só que na verdade é um assunto só, tá? Então vamos lá, começando com o Jon Jones. O Jon Jones disse que a luta dele contra o Stipe Miocic, que é a próxima luta que ele vai fazer lá nos pesos pesados, que provavelmente pode ser a última luta dele, só que ele colocou algumas condições para não ser a última luta, né? Na verdade, uma condição principal. E qual é essa condição? A próxima luta dele, caso ele vença o Miocic, ser contra o Francis Ngannou. Então, aí que liga uma coisa na outra, né? E qual que é o problema aqui? O problema é que o Francis Ngannou saiu de uma forma um pouco conturbada do UFC. O Dana White já falou mais de uma vez que o Ngannou não volta para o UFC de jeito nenhum. Só que o Dana White, a gente conhece bem, a gente sabe que nem sempre o que ele fala se mantém, né? Ele sempre negou, sempre não, né? Mas por muitos anos ele negou que no UFC não teriam lutas de mulheres. E depois a gente viu o que aconteceu e ele amava a Ronda Rousey, etc. Então, vai saber. Então, assim, vamos por partes. Voltando pro Jon Jones com o Miocic, provavelmente, né, eu vou dar aqui minha opinião, provavelmente o Jon Jones deve vencer o Stipe Miocic e aí ele acabaria, entre aspas, se aposentando. Mesmo tendo muitas lutas no contrato ainda com o UFC, é a decisão dele, ele pode se aposentar. O lado ruim pra ele é que ele fica preso no contrato do UFC e, portanto, ele não pode lutar em outras organizações e tal, né? Esse é o ônus pra ele de se aposentar ainda tendo lutas no contrato. Ele fica ali preso, tá? Mas pra ele tanto faz porque, segundo as declarações dele ainda nessa notícia, nesse assunto, ele diz que quer ter ainda tempo com a sua família, quer estar bem, porque ele diz que já está velho, entre aspas, né? Mas velho considerando pro esporte, né? Pra idade de lutador, ele já é considerado velho. Então ele diz que quer ter uma qualidade de vida, né? Não quer continuar se lesionando, porque ele tem várias lesões e tal. Enfim, né? Saúde. Então, por isso que ele não quer lutar por muito tempo. Porém, ele colocou essa condição. Então, se ele vencer o Miocic, ele diz que adia a sua aposentadoria caso a luta seja contra o Ngannou. Aí que entra a segunda parte do vídeo que eu quero falar sobre o Ngannou. Bom, o Ngannou saiu do jeito que saiu, beleza, já falei isso aqui. E o que acontece? Até agora, ele não conseguiu fechar um contrato com ninguém, né? Ele falou muitas vezes sobre boxe, aí o Tyson Fury falou alguma coisa, aí o Joshua, o Wilder, enfim, todo mundo falou, e nada rolou. Aí ele teve ali uma conversa ou outra com o Bellator, nada rolou. Aí teve com o BKFC, boxe em luva, né? E aí o presidente lá falou que não tinha interesse e tal, não sei o que, pulou fora. Mais recentemente, a notícia que saiu há pouco tempo, ele tava conversando lá com o One, né? E o One também chegou lá e falou, não, desistimos aqui de fazer uma proposta oficial. Então, no final das contas, tá todo mundo conversando com o Ngannou e desistindo. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, a empresa que for pagar, né, para ter uma luta do Ngannou, para contar com o Ngannou, para fechar um contrato, a empresa tem que fazer isso sabendo que ela vai ganhar dinheiro, né? Não é uma ONG, né? Então qualquer empresa, seja o One, Bellator, enfim, qualquer um, tem que ganhar dinheiro. Só que o UFC, se a gente for parar para pensar, o UFC é quem mais tinha chance de ganhar dinheiro com o Ngannou. Por quê? Porque poderia fazer Ngannou e Jon Jones. E Ngannou e Jon Jones é a luta que todo mundo queria ver, certo? Era a principal luta, né? Ver se o Jon Jones finalmente perderia e tal. Então, é a luta que mais venderia dentro ali do MMA. Então, o UFC podia ganhar muita grana, por isso ofereceu muita grana pro Ngannou, só que o Ngannou não quis por conta das outras partes ali que ele queria que tivessem no contrato, e aí o UFC não quis, blá blá blá. E aí o que acontece? O One, por exemplo, poderia pagar uma grana pro Ngannou? Tem dinheiro? Deve ter dinheiro. Só que eles vão botar pra lutar com quem? Vai vender como venderiam o Ngannou e Jon Jones? Então, provavelmente não. E aí o Bellator é a mesma coisa. Vai pegar o Ngannou, beleza, vai botar contra quem? Contra o Fedor, que parou de novo? Sabe? Tipo, não tem contra quem colocar. Então, eu acho que o que sobrou, depois de tanto não que o Ngannou levou, é o PFL, né? O PFL ainda, pelo que eu vi aqui, não formalizou, não bateu o martelo de que não quer o Ngannou. Só que aí você pensa, tá, e aí? Vamos botar o Ngannou no PFL contra quem? Né? Para quem? Contra quem que vai vender? Aí que entra o Werdum. O Werdum declarou, né, tem uma notícia aqui, que ele topa uma luta com o Ngannou, uma super luta no PFL, lembrando que o Werdum chegou a fazer luta no PFL, e ele disse que ele aceita fazer essa luta, mesmo ele no final do ano já fazendo 46 e tal, 46 anos, né? Porque ele disse que ele tem a plena certeza de que ele finalizaria o Ngannou. Então, aqui é uma saída, como deu pra perceber. É um evento, o PFL, que tem uma grana. O Ngannou já tinha meio que aparecido uma notícia ou outra, gente da família dele com camisa do PFL e tal, então já deve existir ali uma conversa. E o PFL tem um cara que venderia uma luta. Não acho que venderia igual o Ngannou e Jon Jones, não acho. Mas eu acho que é uma luta que venderia bem, né? Porque o Werdum é um dos maiores, se não, pra muitos, né? Ele é o maior de todos os tempos dos pesos pesados. Então, assim,
é uma baita luta. Então eu acho que é uma saída pro Ngannou. É fechar uma super luta contra o Werdum lá no PFL. Então o Werdum já meio que topou, o Werdum que tá num shape melhor, né? Deu uma emagrecida e tal, então tá bem. Tá um tempo sem lutar? Tá, mas o Ngannou também já tá um tempo sem lutar. E assim, se acontecer essa luta no PFL, dos dois, Ngannou e Werdum, eu não coloco o Ngannou como um baita favorito, não. Muita gente pode falar, mas um soco dele acaba. Ah, mas ele tá defendendo queda bem, não sei o que lá. Gente, não dá pra subestimar o Werdum, ainda mais quando ele tá mais em forma e motivado, tá? Porque a gente pode pegar lutas que o Werdum perdeu, perdeu aqui, perdeu ali, tal, não sei o quê. Mas quando ele tá motivado, quando ele tá no shape, quando ele tá focado realmente, o cara é muito embaçado. É só ver o cartel dele, é só ver o que ele fez, onde ele foi campeão, quem ele finalizou, né? Então, eu acho que seria uma saída boa pro Ngannou. Mas também, depois dessa super luta, né, caso aconteça no PFL com o Werdum, não sei muito o que ele vai fazer, tá? Então, no final das contas, qual é o resumo? O resumo é, o Ngannou deve ter duas opções. Uma mais imediata, que poderia uma super luta aí com o Werdum e tal, tentar ver, né, até que ele tomou muitos nãos, né, e baixar um pouco a pretensão dele para ver se fecha uma super luta com o Werdum no PFL. E o outro caminho seria ele torcer muito pro Jon Jones vencer o Miocic e o Jon Jones lá dentro do UFC fazer uma força e pedir e tal, não sei o que, e tentar convencer os caras lá dentro e os caras quererem conversar com o Ngannou, e aí o Ngannou tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque o UFC não vai querer pagar a mesma coisa que eles conversaram. Aí o Ngannou vai ter que abaixar a orelha e aceitar um valor provavelmente menor, talvez até bem menor do que ele tinha pedido, mas aí é aquilo, ou é pegar ou ficar de novo em casa assistindo Netflix, né? Então, deu pra perceber, né? No final das contas, o Ngannou foi corajoso, foi atrás do que ele acha que ele merece e tal, mas a vida não é tão simples assim. Não é fácil, vou bater o martelo aqui, vou bater o pé no chão, vou gritar, vou espernear, porque eu quero, beleza, mas você entrega? Você vende o suficiente para isso? Se você fosse o fenômeno que você acha que você né, você venderia mais, né? Então, se o Ngannou não conseguiu fechar com BKFC, Bellator, One, luta no box e tal, é porque as pessoas não estão enxergando o valor nele. Porque é simples. Se você vê o Ngannou, falar, se eu fechar uma luta com ele, eu vou ganhar muito dinheiro, tal. Todo mundo, todo empresário, todo evento quer ganhar dinheiro. Então, assim, por que não fechou ainda? Porque o número que o Ngannou passa, né, provavelmente, na hora de fazer a conta, de botar no papel, de ver contra quem ele vai lutar, de ver o engajamento que ele traz, de ver o resultado que daria esse produto, não vale a pena. É simples. Ninguém deixaria uma oportunidade passar de ganhar muito dinheiro e simplesmente porque, não tô afim, não vou com a cara dele, né? Então, assim, todo mundo quer o Ngannou porque ele tem nome, é um cara tal. Só que, provavelmente, o número que ele pede não vai render lucro nenhum. Então tá todo mundo pulando fora. É simples assim. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, entre as duas vertentes de PFL e UFC, eu chutaria que é mais provável ele fechar realmente alguma coisa na PFL ou qualquer outro lugar. Eu acho muito, muito difícil ele voltar pro UFC. Porém, como o Jon Jones pode ter voz ali se ele vencer o Miocic, isso pode dar uma ajudada. Mas ainda assim, eu duvido. Eu acho que o Dana White, o UFC, não quer mais ele mesmo e tal, enfim. E só pra fechar, eu acho que seria uma baita vergonha pro Ngannou voltar com o rabo entre as pernas pro UFC, né? Eu, se fosse ele, tivesse feito o que ele fez, eu teria vergonha na cara e jamais voltaria pro UFC. Mas, né, decisão do cara, vamos ver o que ele decide. E é isso, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Comenta aí, é um palpite sem ser pra resultado de luta, é um palpite pro futuro do Ngannou. Vocês acham que ele vai pro PFL e luta com o Werdum? Vocês acham que ele volta pro UFC e luta com o Jon Jones? Ou vocês acham uma terceira opção, que aí você pode escolher o futuro dele, que ele vai pro box, que ele vai pra qual evento, pra onde ele vai? A terceira opção é livre, coloca aí pra onde você acha que ele vai. Né? E vamos ver se a gente consegue acertar aqui ou não, né? Sei lá, às vezes a terceira opção é ele se aposenta e não luta mais também. Coloca aqui sua opinião, vamos ver se alguém consegue descobrir lá no futuro, né, o que vai acontecer com o Ngannou e a gente vai saber se a gente acertou ou não. Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!